Fala, galerinha. Agora vamos ver aqui como que a gente vai fazer aquele cálculo da força de Newton dentro de uma caixa esférica e uma partícula utilizando o SymPy, tá? Que nós vamos fazer computação simbólica aqui. Vamos falar para o computador fazer essa conta pra gente. A gente só vai instruir o computador o que ele tem que fazer, certo? Então, a primeira coisa é que eu vou estar utilizando o Visual Studio Code, que é esse programinha aqui, que é um editor de texto. E aí nele, se você vir aqui na parte de extensões e escrever Jupyter, ele vai basicamente criar algo que vai simular, que vai fazer exatamente o que o Jupyter, que normalmente é no browser, faz, só que dentro do editor de texto, né? Então ele vai abrir as células aqui, vai deixar você programar e vai funcionar exatamente como um, um Jupyter Notebook aberto que normalmente é aberto no navegador, né? Então, eu só gostaria de deixar claro aqui como que eu estou fazendo isso daqui. E aí, para eu comunicar ao Visual Studio que eu estou trabalhando, que eu quero que isso aqui seja interpretado como um ambiente do notebook, né, do Jupyter, eu simplesmente coloco essa extensão, né, ponto .pynb, e aí automaticamente o Visual Studio ele vai compreender isso aqui. Eu estou deixando essas coisas meio claras aqui porque tem muita gente que talvez não esteja entendendo muito o que eu estou fazendo. E eu vou deixar no download, aqui embaixo na descrição do vídeo, um download para esse arquivo aqui, tá? E aí você pode rodar ele dentro do navegador, copiar, colar, o jeito que você quiser fazer, ou usar o Visual Studio para dar uma olhada nele, estudar ele. Então, você pode utilizar tanto aqui o Visual Studio como o usual do navegador. E aí fica por conta própria aí qual dos dois você vai acabar utilizando, né? Talvez tenha até outras opções, eu acredito que tem outras opções. Mas tudo tranquilo. Outra coisa que eu gostaria de falar é que nós vamos estar utilizando a biblioteca SymPy do Python, né? Então, basta meter um pip install SymPy. Se você já tem um Python instalado, já vem o pip. Você coloca o pip install SymPy, ele vai baixar e é isso. É só esse pacote que a gente vai precisar, né? O time aqui que eu estou importando, ele, ele já vem para o padrão no Python, né? Então, assim, esses daqui são os comandos que eu faço de importação, né? Importar o SymPy, importar o time. O SymPy não vamos utilizar direito assim, não vamos utilizar mais os pacotes dentro do SymPy, né? Tudo que tiver dentro do SymPy aqui. Mas eu deixo aqui porque nos vídeos futuros eu vou acabar utilizando um pouquinho dele. E depois eu pego esse SymPy.vector import coordinate system 3D, que é basicamente o sistema de coordenada 3D, que vai ser utilizado para a gente trabalhar com vetores. Então a gente faz esses comandos aqui para fazer a importação. Eu não vou ensinar aqui Python, né, porque não é o objetivo, eu vou só ensinar o código direto então, que eu estou fazendo. E eu simplesmente defino um tempo inicial aqui. E eu faço daqui justamente para medir o quanto de tempo que demorou para rodar o código inteiro. Então eu vou no final meter um run all, que é rodar tudo o mais rápido possível, né? Então vai rodar todas as células sem parar. E aí aqui no final eu fiz tempo final é igual a time.time, que eu vou pegar o tempo quando chegou nesse exato momento de execução do programa. Eu vou pegar o tempo nesse exato momento e vou parar com o tempo inicial que ele pegou aqui. E eu vou fazer essa subtração, né, que foi o tempo de intervalo de tempo que se passou, e vou printar. Só para mostrar o quão rápido é a computação simbólica, né? E assim, vocês vão ver que não demora nem meio segundo, né, pra fazer. É um negócio absurdo. Então daqui é só para fazer uma medição assim, de se a gente está fazendo muito tempo, se está bem otimizado ou não, tá? Eu vou mostrar os códigos para vocês já bem otimizados, já fiz vários testes aqui, né? A computação simbólica é algo que está muito recente, então ela tem muita coisa que você tem que aprender no teste. Não basta que você querer aprender só lendo lá o que eles escrevem lá para você ter uma noção de como que a biblioteca funciona. Você tem que ir mais na tentativa e erro e achar qual é a melhor combinação entre comandos aqui que vai trazer o menor tempo de execução, né? Tanto que, principalmente quando a gente foi trabalhar com as forças com termos rotativos, teve uma vez que eu botei para rodar e demorou mais de 3 dias, aí eu parei de rodar. Porque não faz sentido demorar 3 dias para resolver um problema desse. Aí depois eu dei uma otimizada e tá demorando cerca de, sei lá, 15 minutos, por aí. Vai depender da complexidade, né? Então, assim, tem muito espaço para otimizar e as coisas são meio
meio incertas qual que é a melhor combinação de comandos para otimizar o caso específico que você está trabalhando, né? Porque a computação simbólica ela tem esse problema. Mas de qualquer forma, eu vou sempre utilizar aqui a forma mais otimizada e é isso, tá? Eu vou acabar mostrando muita coisa que eu não vou acabar explicando os comandos exatamente que eu usei, por que eu usei também essa sequência de comando, não vou explicar muito bem, mas nem eu sei muito bem explicar, porque basicamente eu fui fazendo vários testes e acabou que uma certa sequência deu a melhor que eu encontrei, né? Uma aceitável, né? Em relação ao tanto de tempo que demora para resolver. Tá, mas no caso aqui da força newtoniana, foda-se, né? Não vai dar muito problema. Mas nos outros casos vai acabar dando. Então a primeira coisa que a gente faz no SymPy é se a gente lembrar da expressão de força newtoniana, né? Que é essa daqui. A gente tem o G, o M1, o M2, né? Que é essa daqui, na verdade. Daqui é do elemento de massa, né? E tem esse R1 do chapéu, tal, tal, tal. Então a gente precisa definir isso daqui e falar assim, ó. Eu quero trabalhar com essa expressão de força pro SymPy. A gente precisa falar essa expressão de força pro SymPy. Como que a gente vai fazer isso? Bom, a gente tem um vetor. E a gente tem basicamente três numerozinhos aqui, que a gente pode dizer, né? São três incógnitas, entre parênteses, né? São bem três variáveis, né? Como eu gosto de falar. No SymPy, essas coisas aqui que a gente chama de variáveis, essas letrinhas e tal, que não são vetores, a gente chama de símbolo, tá? Então por isso que tem essa chamada da função symbols, que está dentro do SymPy, quando eu faço assim, from SymPy import all, né? Importa tudo. E aí, o que eu faço aqui? Eu chamo esses símbolos e eu dou uma string, né? De quantos. Eu dou uma string de quantos símbolos que eu quero trabalhar, e cada símbolo é separado por uma vírgula, né? Então é a forma como o SymPy trabalha. Então, e aí isso vai me devolver tipo uma tupla, e aí essa tupla é uma forma como o Python trabalha. Eu vou, como é que eles falam, né? Desempacotar essa tupla, né? Então, basicamente, ele me devolve o símbolo G, o símbolo M1, o símbolo M2, papapá, tudo numa tupla, e eu desempacoto botando o G com o símbolo G, o M1 com o símbolo M1, tal, tal, tal. Então, esses objetos aqui, eles são variáveis que guardam objetos do tipo symbol do SymPy, tá? Então, essa é a forma de trabalhar com os símbolos. A gente definir esses carinhas aqui e começar a trabalhar com eles. Só que aí falta o vetor, né? A gente já tem esses meninos definidos aqui, ó. Temos G, M1, M2, R12, né? E a única coisa que está faltando aqui é a base vetorial. E o vetor, desculpa, o vetor R12 chapéu, na computação simbólica, você não tem como definir o vetor por si próprio. Você sempre tem que definir o vetor dentro de uma base coordenada, né? Eu não sei se toda a biblioteca de computação simbólica trabalha dessa forma, mas o SymPy trabalha dessa forma. E isso vai ser um pouco chato, mas de qualquer forma vai ser um pouco chato na hora de fazer a integração e depois ter que voltar tudo. Eu vou mostrar mais exatamente qual que é o problema. Aqui no Newton não vai acontecer, mas nas expressões de força de ver vai acontecer. Mas de qualquer forma é assim que a computação simbólica trabalha com o SymPy, do que se trata a vetores. Então, com esse comando aqui, eu crio uma base coordenada e eu guardo essa base dentro dessa variável n. E aí eu acesso o vetor unitário, o versor, né, o vetor unitário na direção i chapéu, e basicamente essa coordenada que ele desenvolve aqui é uma coordenada cartesiana, né, um sistema de coordenadas cartesiano. Então tem o i chapéu, o j chapéu, vamos ver, o chapéu, o j chapéu e o z chapéu, né. Então i, j e z chapéu. Orientado à direita, né? Então, I, produto vetorial com J da K-chapéu. Então, é o básico, assim, como a física trabalha, né? A forma usual de trabalhar com a física. E eu acesso esses vetores através do n.i. Aí eu vou buscar o I chapéu. Aí o NJ busca o J chapéu e o NK busca o K chapéu, tá? Então, tanto que tá aqui, né? Tá o NI, NJ, NK. Quando chegar aqui eu vou mostrar exatamente. Mas aí, então é uma base, a gente define uma base para depois a gente definir o vetor R hat, né? Eu tô chamando hat, que é o chapéuzinho, 1, 2. Aí depois a gente define simplesmente o ângulo alfa nu, justamente porque o R hat 1, 2, que é esse vetor aqui usual que a gente está vendo, ele é descrito em termos do cosseno de alfa e do ni, né? Então tem um alfa e um ni, eu tenho que definir esse alfa e ni. Então aqui eu faço a mesma coisa, né? Eu chamo a função símbolos e defino o alfa e o nu aqui. E eu peguei isso daqui da internet, tá? Então basicamente eu escrevi, da internet não, eu fui lá no LaTeX, escrevi /nu, e aí eu peguei a conversão dele em PDF, e deu Ctrl+C, Ctrl+V aqui, e ele sai dessa forma, porque no teclado não tem como escrever isso daqui, né?
Pelo menos eu não sei a sequência de botões que eu tenho que apertar no teclado para sair o nu certinho. Então eu fui lá e dei um Ctrl+C, Ctrl+V, só para ficar esse alpha nu aqui, exatamente na hora que eu printar a função. Vocês vão ver exatamente o que vai acontecer. Aí depois eu defino o vetor unitário, esse rhat aqui, ó, aqui, né, por execução. Eu simplesmente pego e escrevo essa equação lá, né. Então, ó, cosseno de alfa, que eu defini aqui, vezes o nk, que é o chapéu. Então tá aqui, que é o z chapéu, nossa escrita aqui é o z chapéu, mas é o k chapéu, tá na mesma. Aí depois seno de alfa, cosseno nu i chapéu, então tá aqui cosseno alfa, seno alfa, cosseno nu i chapéu, depois seno alfa, seno nu, ou nu, ni, depende de como você lê isso aqui, vezes o nj chapéu. Então aí depois disso, que eu tenho esse vetor, basta eu declarar a força como sendo o produto do G, o M1, o M2, dividido pelo R12 ao quadrado, vezes esse vetor, né, que é R12. Você vê que necessariamente você precisa das componentes, você precisa declarar as componentes, né, de alguma forma você precisa declarar cada componente desse vetor para poder definir o vetor, né, não existe o vetor por si próprio. Para o SymPy entender isso aí, ele precisa botar as coordenadas e definir dessa forma exatamente o vetor. E depois eu só multipliquei, né? Então, em tese, eu vou rodar essas três células, né? Vou rodar essa célula que faz a importação, essa célula que define a força, e depois ela que printa a força. Então, você vê a força printada, expressa aqui de uma forma meio bonitinha, e a gente vê que está aqui tudo bonitinho, né? Seno alfa, seno ni, e por aí vai, do i, j, k, chapéu. Então, tá tudo aqui. A força ela foi expressa dentro dessa base de coordenadas que a gente viu ali, né? Então, por exemplo, você nunca vai conseguir, é uma coisa que eu estava falando, que você nunca vai conseguir, por exemplo, colocar um R e um 2 chapéu aqui, né? O SymPy não vai dar conta de trabalhar com isso daí. Vai dando prosseguimento. Então, depois de ter definido a força, a gente precisa falar que o R12, ele é uma constante, né? Então ele não depende desse nu aqui, né? Que é o termo de integração. Depois que a gente troca o dm2, a gente troca pelo dnu, dni, não sei como você vai querer chamar daí, mas às vezes eu falo nu, às vezes eu falo ni. Então eu troco o R12 por S, né? Então para isso eu preciso definir o símbolo S. Eu defino o símbolo S e defino o símbolo M2, que vai vir justamente da troca do DM2 aqui, né? Aí depois disso eu substituo o R12 por S, tá? Já vou explicar exatamente como funciona isso aqui. Mas eu substituo o R12 por S. Então daqui é o R2 por S, só para ficar bonitinho da forma como a gente está trabalhando aqui, que a gente faz substituição, né? E eu substituo o M2, que é a massa da partícula 2 aqui, né? Em tese a gente deveria trocar por DM2 e o DM2 a gente deveria trocar por M2 sobre 2π vezes o dni. O que eu fiz aqui? Eu troquei o DM2 direto por M2 sobre 2π. E aí, como eu sei que eu vou integrar em dni, eu não coloquei o dni aqui nessa substituição, porque depois eu vou falar para ele integrar em nu. É a forma como a computação simbólica funciona. Então, eu não troquei o M2 por M2 sobre 2π vezes dnu, justamente porque não faria muito sentido. Justamente porque o dnu vai aparecer quando eu pedir para ele integrar essa expressão de força, né? O dnu vai aparecer automaticamente. Então, eu não coloco essa parte do dnu. Então, é assim que você faz a substituição de determinadas partes, né? Eu substituo o R12 aqui por S, é assim que a gente faz a substituição, e ao mesmo tempo eu substituo o M2 por M2 sobre 2π. Então, essa daqui é a forma como que você faz. Você pega a expressão que você definiu aqui em cima, você bota os subs, aí você entrega um dicionário entre, eu acho que é chave e valor, não vou lembrar exatamente, mas desse lado aqui é o que você quer trocar, e aqui o que você quer trocar por aquilo, você bota uma vírgula e continua substituições, ele vai fazendo substituição. Então eu posso substituir várias coisas, né? Basta eu ir adicionando aqui, depois colocando o que eu quero trocar pelo que eu quero trocar, e por aí vai. Então é assim que funciona. E depois eu simplesmente falo para o SymPy integrar essa expressão em nu. Então como o seno de alfa não depende de nu, eu não preciso trocar o SymPy ele não sabe se o seno de alfa depende de nu ou não. Então, antes de eu pedir a integração, se o seno de alfa dependesse de nu, eu teria que trocar aqui antes de pedir para integrar, tá? Então, por isso que é sempre importante você analisar, antes de pedir para a computação simbólica fazer, você analisar e ver se está tudo escrito, todos os termos que dependem de nu estão expostos, exatamente, explicitamente expostos, foram substituídos na expressão para depois você integrar, tá? Se tiver alguma coisa que depende do nu aqui e você não informar o SymPy de que ele depende de nu,
ele vai simplesmente considerar que não depende de null, tá? Então você necessariamente precisa informar. Então aquilo que não foi informado, automaticamente o SymPy infere que não depende daquela variável, né? Então eu chamo a função integrate do SymPy nessa expressão de força, e aí eu integro na variável null de 0 a 2π. Essa é a... como é que eles falam, né? A sintaxe, né? Essa é a regrinha de comandos, conjunto de comandos que você precisa fazer para integrar. E eu simplesmente dou um do it, que é falar assim, SymPy, faz. Porque se eu não der um do it, eu vou rodar isso daqui, que eu saiba, ele não resolve. Então, ó, ele fica integral de 0 a 2π na variável de null, só que ele não resolve. Então eu tenho que meter um do it, só para falar assim, faz o negócio, resolve. Porque às vezes ele não resolve. Não sei exatamente por que isso acontece, mas às vezes ele não resolve. Então eu vou só reexecutar ela, né? Para ele integrar junto com o do it. Aí depois, bum, resolve, né? E você vê que ele já deu o resultado que a gente queria aqui, né? Que se a gente for aqui, força da circunferência na partícula, esse aqui, né? Ó, menos g, m1, m2, sobre s ao quadrado, cosseno alfa na direção z chapéu, que é o k-chapéu. No caso aqui, que a gente está utilizando a base, né? Então tá exatamente, deu o mesmo resultado aqui da força da circunferência e partícula, né? E aí a gente precisa agora ir para a caixa esférica. Então, para ir para a caixa esférica, a gente precisa antes fazer aquela discussão do cosseno de alfa trocando, né? E aí eu não vou lembrar exatamente como a gente faz aqui, mas o argumento que eu falei que quando a gente for fazer na computação simbólica, nós iríamos pegar o cosseno de alfa, nós iríamos pegar a força, guardar numa variável antiga, que eu botei o subíndice V aqui de velho, né? Então eu guardei numa variável antiga, só para a gente fazer a comparação com o resultado anterior. Depois eu vou substituir toda a ocorrência de cosseno de alfa por menos cosseno de alfa, porque é exatamente aquilo que está trocando aqui, né? Depois a gente vai ver que é um pouco mais complicado nas outras expressões de força, mas nessa expressão de força, a única coisa que troca de sinal durante o intervalo de integração é o cosseno de alfa, né? Ele troca por menos cosseno de alfa. E depois dessa troca, eu vejo se eu também troco o z chapéu, né? Que é uma coisa que muda aqui, quer ver, ó? O z muda por menos z chapéu e o cosseno de alfa muda por menos cosseno de alfa. Aí eu faço essas duas trocas ao mesmo tempo. Eu faço a troca do cosseno por menos cosseno de alfa. Depois eu reconstruo o F1C, 1C através de um produto escalar com o z chapéu. Então eu pego o vetor, faço o produto escalar com o z chapéu e eu inverto o sinal dessa parte do z chapéu. Então basicamente pegar o z chapéu e trocar por menos z chapéu. Né? Dá o mesmo resultado prático. Pegar a força, pegar lá onde está o z chapéu e trocar por menos z chapéu, é a mesma coisa de que eu pegar a força, a expressão de força inteira, multiplicar por z chapéu e depois multiplicar escalarmente essa força inteira por z chapéu, aí você me dá a componente em z chapéu, eu pego essa componente de z chapéu, boto o negativo, depois coloco o z chapéu aqui na frente de novo. Então, é que não tem como falar, igual eu falei, né? Não tem como falar pro SymPy, para um vetor, sei lá, o z chapéu linha, que é igual a menos z. Eu não tenho como falar isso pro SymPy. Não tem como falar isso. Não tem como, por exemplo, substituir aqui, que é o nk, por um outro vetor. Não tem como fazer isso no SymPy. Então eu tive que achar essa forma de dar uma rodada para ter o mesmo efeito. Então essa forma como eu fiz essa rodada para ter o mesmo efeito, né? Simplesmente peguei a componente em z e multipliquei por menos 1, que é a mesma coisa, trocar o z por menos z, tá? E o restante manteve o mesmo, né? Então manteve o mesmo aqui e manteve o mesmo aqui na coordenada j chapéu. E depois eu faço a subtração, né, do valor velho com o valor novo. Depois substituições. E tem que dar 0. E deu 0. Então, basicamente, esses dois valores vão dar a mesma coisa. Eu posso continuar o processo de integração, supondo que o cosseno do alfa é constante durante todo o processo de integração e mandar ver. Tá? Então, essa daqui é a forma que a gente vai fazer a justificação na computação simbólica de que posso mandar brasa e dar prosseguimento nos meus cálculos aqui. Outra coisa agora que a gente precisa fazer agora é integrar pela casca toda, né? Como ele justificou que a gente pode fazer essa troca aqui, né, tranquilamente, para todo o intervalo de integração, a gente agora tem que só ir fazer a integração de fato, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu defini o z e o R2, desculpa. O z é a distância entre o centro da casca esférica e a partícula, né? Que é o centro da casca esférica e a partícula. O R2 é o raio da casca esférica. Eu defini esses dois valores. Depois eu troco o cosseno de alfa, né? Que a gente mostra aqui. Cosseno de alfa por s ao quadrado mais e quadrado menos R2 ao quadrado sobre 2sz.
Então eu faço essa troca, né? Se eu olhar aqui, você vai ver que estou fazendo essa troca. E eu troco o M2, lembra que tem a troca do DM, o M2, a gente troca o M2 aqui, né? Da força da cassisfera, da circunferência sobre a partícula. Deixa eu achar ela aqui, por dm2, depois a gente troca o dm2 por m2 sobre m2 sds sobre 2r2e, né? Então, novamente, o ds não vai aparecer lá na substituição, vai aparecer só essa parte, né? Então, eu troco o m2 por m2 vezes s sobre 2r2e, que justamente está aqui menos o ds. E depois eu pego e integro na variável s, no caso interno. A integração tem que ser de R2 menos E a R2 mais E, e eu mando ele fazer essa integração, né, com o do it. Então vou só rodar, faço substituição, integro no valor interno e vou printar. E aí, quando eu printo, você vê que não dá zero, né? Mas tinha que dar zero, tinha que dar zero aqui, ó. No caso interno, vamos ver aqui. No caso interno aqui, força interna tem que dar zero, né? O vetor interno. A força dentro da cassifera tem que dar zero, né? O que acontece daqui? É porque o SymPy, ele não necessariamente simplifica automaticamente. Então ele não fez a conta para ver se isso daqui vai a zero. Ele não fez botou aqui no mesmo denominador os dois, abriu as contas, papá, substituiu, somou, subtraiu, não sei o que, papá, para ver se tudo cancela. Ele não fez isso. Então como a gente tem que falar isso pro SymPy. Para ele fazer isso daí, a gente usa a função retSymPy. Então a gente fala, SymPy, simplifique o F12 inside. E automaticamente, quando eu fizer isso daqui, ele já vai printar para mim. Então eu não estou reescrevendo a variável S1S, ou S inside, através do retSymPy. Eu estou simplesmente falando para ele fazer a simplificação e printar para mim essa simplificação. Né? Então, quando eu faço isso, dá zero. Ou seja, a força realmente é zero dentro da cassiférica. Então, a gente precisa necessariamente usar o retSymPy, que é a simplificação por racionais. Basicamente, ele tenta colocar tudo no mesmo denominador. E ele simplifica dessa forma, né? Ó, coloca uma expressão sobre um denominador comum, cancela e reduz. Então ele é um algoritmo de simplificação, igual eu falei, não existe o certo e errado aqui nesse sentido, na computação simbólica, é algo que está muito em desenvolvimento, não tem uma forma única de se fazer as coisas, mas essa forma que eu achei que demora a menor quantidade de tempo é a mais eficiente para o trabalho que a gente está tentando dar aqui, tá? E aí, deu zero. Então agora vamos para o caso externo. No caso externo, os sistemas de integração mudam, né? Da mesma forma, integra em relação à variável, só que o sistema de integração muda, e aí eu mando fazer, só que aí novamente eu tenho que mandar ele simplificar, né? Quando ele integra, eu mando do it, ele não simplifica, então eu tenho que meter um retSymPy, simp, e ele simplifica para menos g m1 m2 sobre z ao quadrado na lição z chapéu, né? Que é exatamente o resultado aqui, ó, caso externo, né? Que é como se fosse uma interação entre duas partículas. E aí, como eu fiquei conversando com vocês aqui, cerca de 10 minutos, né, que eu tô falando aqui basicamente, desde quando começou a rodar, o vídeo deve ter pelo menos uns 15, 20 minutos, e demorou bastante tempo, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou limpar todas as células, tá? Vou dar um restart, só para ele resetar todas as variáveis, só para ficar tudo certinho de que não tem nada atrapalhando o sistema, e eu vou rodar todas as células ao mesmo tempo, ele vai rodar em sequência. Então, deu 0,49 segundos, né? Então eu vou rodar só mais uma vez, e agora deu 0,25 segundos. Então você vê que dá menos de meio segundo, né? Dá em torno de 0,25, 0,24, 0,40, tal. Então é muito rápido. Ele faz todas as contas assim, muito rapidamente, né? E é incrível, cara. A computação simbólica é algo muito incrível, tá? Então, agora no próximo vídeo, eu vou estar explicando como que a gente vai fazer isso com a força de Weber, né? Você vê que ela é bem mais complicadinha, porque ela envolve os vetores V1 e V2, eu tenho que definir esses vetores, que é a velocidade das partículas, né, e a aceleração das partículas que estão interagindo, né, que pertence à circunferência e, portanto, à caixa esférica e tal. Então, é muito mais complicado, né, bem mais complicado, envolve várias coisinhas aqui, tá? E depois vem a rotação, que aí realmente é muita coisa, beleza? Mas é isso, galera. A parte da força de Newton está demonstrada por meio da computação simbólica. Você vê que ela ajuda bastante, né? Daqui é pouquíssimas linhas que eu precisei trabalhar nisso. E quando a gente for ver a força linear, se você comparar com o meu trabalho de 100 páginas, você vê que é muito mais gostoso fazer aqui do que fazer na mão. Na mão são 100 páginas de PDF, né? Passo a passo. Passo a passo, entre parênteses, né? Então, aqui as coisas são muito mais mastigáveis, né? Utilizando isso aqui.
Principalmente que no meu trabalho eu nem coloquei a rotação. Se botar a rotação, aí pode ter certeza que 200 páginas tranquilo, porque é muito termo a rotação. A rotação é muito complexa. Adiciona vários termos, né? E fica muito difícil de simplificar. Aqui ele vai facilitar bastante, beleza? Então, por isso é só. Valeu e até a próxima.